Olá, pessoal! Vamos resolver mais essa aqui? Olha só que fácil é essa aqui, gente. Vamos ler, né? Esse é o primeiro passo. Então, número 4. Desenhe no caderno as seguintes figuras geométricas planas. O que é uma figura geométrica plana, gente? A gente estudou, né? Ela é achatada, ela tá no chão, ela não ocupa um espaço, né? Então, quais figuras nós vamos ter que desenhar aqui? Um triângulo, um quadrado, um retângulo, um pentágono e um hexágono ou hexágono, tá? E depois disso, nós vamos indicar quantos lados tem cada figura. Então, gente, muito fácil. Por que é muito fácil? Olha aqui o nome, ó. Triângulo, tá? Então, se é triângulo, quantos lados ele tem? 3, não é? Então, como é que vai ficar esse desenho? Mais ou menos assim, né? Poderia ter 2 lados maiores, um menor? Poderia, né? Aqui não está especificando o número de lados, então, algo mais assim, ó, né? Onde 2 lados são iguais e o outro é um pouquinho menor, também tá valendo, tá? Então, esses dois aqui, eles são os triângulos. E eles têm quantos lados? Né? Então, 3 lados. Beleza? Próxima figura, então, quadrado. Quadrado, né? Então, primeira sílaba da palavra lembra o número 4. Então, o quadrado tem 4 lados, tá? Mas o que muda da próxima figura aqui, ó? Que é o retângulo, que não tá assim deixando muito claro quantos lados tem, mas tem 4 lados também. Então, o quadrado, gente, a diferença dele pro retângulo é que o quadrado, ele tem todos os lados iguais, tá? Aqui a gente teria que medir para ver se tá bem certinho, ó. Mas aqui, a ideia é que esse lado seja igual a esse, igual a esse, igual a esse, certo? O que acontece com o retângulo? Ele tem, cada 2 lados dele são iguais, mas os 4 não são iguais. Então, olha aqui como é que fica um retângulo. Ó, você faz um dos lados, 2 lados dele um pouco maior que os outros, né? E aí, você tem um retângulo, mas o formato é o mesmo, certo? Então, tanto o quadrado quanto o nosso retângulo aqui, eles têm 4 lados. Tá torto aqui, né? Não tá muito legal esse desenho. Tem problema? Não, você entendeu qual é a diferença, né? Qual é mais ou menos o formato, né? Se você precisar, você melhora um pouco esse desenho, né? Então, vimos o triângulo, vimos o quadrado, vimos o retângulo e agora vamos ver o pentágono, tá? Então, como eu sempre falo, gente, o pentágono, lembra lá do penta, né? O Brasil ganhou a Copa 5 vezes, então tem o penta. Então, tem 5 lados. Importa se o lado ficar um pouquinho maior que o outro? Não, ó. Faz aqui, ó, como se fosse começar a fazer um triângulo, só que aí, em vez de você fechar já, você faz mais 2 lados e fecha embaixo, tá? Então, aqui, ó, quantos lados tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse cara aqui é o pentágono. Ele tem 5 lados, certo? Então, tá aqui, ó, penta, né? 5. E o hexa, então, ó, se o Brasil ganhar a Copa novamente, né, vai ter o hexa, 6. Então, um hexágono tem 6 lados. Então, vamos desenhar ele aqui, né? Qual é a diferença aqui, ó? Como é que você pode fazer um hexágono? Desenha 2 retas paralelas, que a gente diz, né? Ó, elas estão no mesmo sentido aqui. E aí, você puxa mais 2 lados para cada lado, ó. Importa que
um lado não tem o mesmo comprimento do outro, não importa, porque não foi isso que foi pedido. Foi pedido para você desenhar. Então, aqui tá o hexágono. Quantos lados ele tem? 6 lados, tá? Nessa questão não pediu, mas se você tivesse que desenhar o círculo ou a circunferência, né? Então, vamos pensar aqui só na borda, como a gente fez aqui, e vamos desenhar aqui mesmo, ó, a circunferência, mais ou menos, né? E aí, quantos lados tem uma circunferência? Uma figura redonda não tem lado, gente, é como se fosse infinitos lados aqui. Então, se te perguntarem quantos lados tem aqui, ó, não tem lado, tá? Assim como o cilindro lá das figuras espaciais também não tem lado, certo? Não estava pedindo aqui, mas a gente já aproveitou a oportunidade para falar sobre a circunferência e sobre o círculo, que é tudo isso aqui pintado, né? Como você já sabe muito bem. Certo, povo? Essa é fácil, né? Então, até a próxima!